Bom dia para você, como você está? Eu espero que você esteja bem. Graças a Deus temos mais um dia, graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus o Senhor nos sustentou, graças a Deus o Senhor nos alimentou, nos limpou, nos lavou, nos remiu e nos deu a oportunidade de sermos salvos e nos deu a graça de sermos chamados de filhos. Que bom que você é filho de Deus. Que bom que você sabe que você tem um pai, que você tem um pai que cuida de você, um pai que nutre você, um pai que cuida de suas dores, das suas feridas, um pai que está nos guiando a cada amanhecer. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro de Atos, capítulo 18. Aleluia! Que vai dizer assim, 18:12. E quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se unanimemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: contra a lei este persuade os homens a render culto a Deus. E quando Paulo estava para abrir a sua boca, Galho disse aos judeus: se em verdade houvesse injustiça ou indícios de crime perverso, ó judeus, com razão eu vos sofreria. Se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. E Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. E Paulo, permanecendo ali ainda muitos dias, separou-se dos irmãos e navegou para a Síria. E com ele estavam Priscila e Áquila, após ter rapado a cabeça em Cencreia, porque fizeram voto. E quando eles chegaram a Éfeso, Paulo os deixou ali, e entrando na sinagoga disputava com os judeus. Esses lhe rogavam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não consentiu. E ao se despedir deles, disse-lhe: se Deus quiser, novamente estarei convosco. E navegou partindo de Éfeso. Tendo desembarcado em Cesareia, subiu a Jerusalém para saudar a igreja. E logo dirigiu-se a Antioquia. E permanecendo ali algum tempo, partiu, percorreu sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. E dirigiu-se a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, cuja linhagem era de Alexandria, varão eloquente e poderoso das Escrituras. E este era instruído no caminho do Senhor e era fervoroso de espírito. Falava e ensinava com exatidão as coisas concernentes a Jesus, mesmo conhecendo somente o batismo de João. E este começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando Priscila e Áquila ouviram, o acolheram e expuseram-lhe com maior precisão o caminho de Deus. E querendo ele atravessar a Acaia, os irmãos o alertaram e escreveram aos discípulos para que o acolhesse, o qual, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que criam por meio da graça. Pois relutava publicamente os judeus, com grande autoridade, demonstrado pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Glória a Deus. Então nós vamos ver que Paulo, nesse momento, se encontra na Macedônia, igual estávamos ontem. E de repente, Paulo, ele se dirige aos gentios, então Deus fala com ele na noite: não temas, fales e não te cales. Não temas, fales e não te cales, porque eu tenho muito do meu povo nesta cidade. Versículo 10. Por esta causa eu estou contigo, diz Deus, e ninguém te acometerá mal algum, pois eu tenho muito povo nessa cidade. E permanecendo ali 1 ano e 6 meses, ensinava entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo estava ali ensinando. Aonde Paulo chegava, ele ensinava. Aonde Paulo chegava, ele pregava. Aonde Paulo chegava, ele trazia a palavra de Deus. Ele falava do amor de Jesus. Aonde Paulo chegava, ele era usado nas mãos do Senhor. E aqui nesse versículo 18 vai trazer um relatório, né, das cidades que ele vai passando, que vai acontecendo, as coisas mais importantes.
E de repente ele vai chegando ali no local onde estava Galho como procônsul, e eles levam Paulo até Galho, começando a acusar, dizendo que contra a lei Paulo estava persuadindo os homens, contra a lei deles, contra a lei dos judeus. Então Galho olha para eles e diz: olha, se ele tivesse feito alguma coisa de mal, um crime, alguma injustiça, eu poderia julgá-lo, eu poderia ouvi-lo, eu poderia fazer qualquer coisa, mas como é contra a lei de vocês, contra palavras ou nomes da vossa lei, cuida vocês mesmos. Não vem trazer para mim problema que não compete a mim. Não vem trazer problema para mim que não compete a mim. Não vem trazer problema para mim que não compete a mim. Veja o que Galho falou para os judeus quando vieram acusar Paulo, trazendo Paulo como um problema. Paulo era cristão. Os judeus estavam ali contra a lei, contra o cristianismo que Paulo estava pregando. Eles queriam dizer que Paulo estava pregando contra a lei, mas Paulo estava pregando a favor de Cristo. Não queria dizer que estava contra a lei, estava simplesmente relatando que Jesus veio e cumpriu a lei. Então, Paulo estava também junto com eles, só que eles não viam dessa maneira. Então, muitas vezes, em nossas vidas, nós passamos momentos difíceis, a quais nós estamos levando para pessoas que não têm nada a ver com a situação para resolver alguma situação. Veja que levaram para Galho algo que ele não tinha como resolver, ele não tinha o que falar, ele não podia usar da sua força de procônsul contra algo que era relativo religioso, que era relativo à lei, que era relativo à crença deles, e ele não tinha nada a ver com isso. Então levaram o problema para Galho, que ele não tinha nada a ver com isso, e ele disse: pode sair daqui com esse problema, não quero saber disso. Não quero saber disso, já tenho as minhas coisas para me preocupar. Então, muitas vezes as pessoas estão trazendo problemas para mim e para você que não é da nossa alçada, que não é do nosso interesse, que nós não podemos resolver, que nós não estamos aptos para resolver problemas dos outros. Nós não estamos aptos para resolver tais situações. Então, nessa manhã, o Senhor vem trazendo isso ao meu coração, que a gente deve se colocar simplesmente naquilo a qual o Senhor colocar a gente. Não a gente buscar problemas, aceitar situações que não nos compete, que não nos considera, que não nos é cabível. Perdão. Então diz que Galho expulsou do tribunal. Expulsou-os do tribunal. Então agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram o chefe da sinagoga diante do tribunal para ver se chamava atenção. Tem gente espancando o líder, tem gente espancando o chefe, tem gente espancando o cristão, tem gente espancando com mentiras, com calúnias, com difamações para ver se chama a atenção de alguém, para ver se eles são ouvidos, para ver se eles são, se eles se sentem retalhados, para ver se eles se sentem tocados, para ver se eles entendem que eles querem mandar na situação. Mas aqui vem dizer que o Galho, ele não se importou com nada, mesmo o chefe da sinagoga sendo espancado diante do tribunal. Ele não se importou. E Paulo permaneceu ali alguns dias ainda em Jerusalém, na Macedônia, e depois Paulo navega para a Síria. E com Paulo estava Priscila e Áquila. E quando ele chegar a Éfeso, Paulo os deixou ali. E Paulo entrou na sinagoga para disputar com os judeus, para pregar a palavra. Então ali os judeus pediam que ele ficasse mais tempo, mas ele não ficou. E ele subiu de volta para Jerusalém para saudar a igreja. E permaneceu ali em Jerusalém algum tempo, percorrendo as regiões da Galáxia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Então, o intuito sempre de Paulo dessas viagens missionárias era fortalecer os seus discípulos, era fortalecer aqueles que criam em Cristo, era fortalecer aqueles que acreditavam em Jesus, era fortalecer aqueles que tinham aceitado a Jesus, era fortalecer a igreja, era ver se estava acontecendo. Era ver se estava acontecendo algum problema com a igreja, era ver se estava acontecendo alguma situação difícil.
Então vemos que Paulo, em todas as suas viagens, ele estava ocupado em pregar a palavra, ocupado em ver como é que estavam os seus discípulos, ocupado em ver como é que estava a igreja, diante de todas as circunstâncias, meses e anos que iam se passando, e Paulo ia fazendo as suas viagens missionárias para entender como é que estava acontecendo e o que estava acontecendo em cada lugar específico. E nós vamos ver também que vai falar aqui do Apolo. Apolo é um homem que chega em Éfeso, um certo judeu, mas ele tinha origem de Alexandria, né, gente? Origem grega. E ele era um homem eloquente e poderoso nas escrituras, cheio do Espírito. Falava e ensinava com exatidão, mas ele só conhecia o batismo de João. Ele não conhecia o batismo de Jesus. Então Áquila e Priscila acolheram ele em Éfeso. Veja que Áquila e Priscila são acolhedores. Áquila e Priscila, eles carregam um chamado hospitaleiro. As pessoas chegam e vão até Áquila e Priscila. Eles agregavam, eles conseguiam ter esse chamado de acolher, de receber, de cuidar. Então eles recebem Apolo. Eles recebem Apolo e instruem ele no caminho de Deus. Eles instruem ele no caminho de Jesus. Olha, veja o versículo 26. E este começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando Priscila e Áquila o ouviram, o acolheram e expuseram-lhe com maior precisão o caminho de Deus. Então, Priscila e Áquila trouxeram para ele os ensinamentos de Jesus, porque ele só conhecia o ensinamento do batismo de João. E ele queria atravessar para Caia. Então os irmãos escreveram cartas para que acolhessem Apolo quando ele chegasse. Aonde Apolo fosse, ele carregava suas cartas de Áquila e Priscila para que ele fosse acolhido. Porque os judeus, eles eram refutados, eles não eram bem vistos quando eles chegavam nos lugares, né, pregando o nome de Jesus. Então nós vemos que nós devemos entender estas viagens desses discípulos, levando a palavra, entendendo o que eles passavam, as dificuldades, a maneira a qual eles se transferiam para outras cidades, se separavam um dos outros. Às vezes havia conflitos, às vezes havia situações difíceis, haviam prisões, haviam agressões. Então a palavra de Jesus, ela era levada com amor, mas ela era levada com dor, porque os discípulos levavam essas dores sobre si também. Assim como Jesus levou as dores sobre si no Calvário, os discípulos carregavam as dores sobre eles também para pregar a palavra de Jesus. E hoje nós vivemos não dias tão diferentes, a quais nós carregamos as nossas dores também para pregar a palavra de Jesus. Não entendemos o porquê das coisas, não entendemos o motivo de tantas coisas acontecerem nas nossas vidas, as nossas dores que carregamos. Só entendemos que passamos por isso porque estamos debaixo de uma promessa. Estamos debaixo de uma promessa de Jesus sobre as nossas vidas. E eu espero que essa palavra nessa manhã possa chegar ao teu coração, trazendo esperança e trazendo regozijo, que nós sofremos as nossas dores por amor de Jesus e nós temos a nossa trajetória a percorrer. E o que nós tivermos que percorrer, ninguém pode percorrer por nós. Que Deus abençoe você e tenha um lindo dia em nome de Jesus.